Shalom, meus irmãos. Então, estou aqui diante de mais um vídeo e, como vocês estão vendo aí, é um tema difícil, polêmico, mas ao mesmo tempo revela e responde muita coisa. Mas antes de começar, antes de dar início, no começo de tudo, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu preciso da contribuição de vocês, porque o canal não vai crescer de um dia para o outro, sabe? Eu preciso da ajuda de vocês. Mesmo que vocês tenham que dar o like, vocês precisam dar o like pro canal engajar. Se puder, vocês precisam comentar também. É bom comentar, vocês perguntarem coisas, vocês questionarem. Eu dou a liberdade. Você não tem problema nenhum em perguntar. É até bom. Vocês podem questionar, podem perguntar. E, inclusive, vocês devem fazer isso. Por quê? Nós devemos ser como os crentes de Bereia. Porque eles analisavam as escrituras para ver se de fato eram assim. Diferente dos de Tessalônica. Os crentes de Bereia analisavam tudo, questionavam tudo. E nós devemos ser assim. Porque hoje em dia, meus irmãos, na internet também, principalmente, existem muitas coisas ruins. Eu não falo só assim de coisas que toda pessoa sabe que é ruim. Mas assim, falo em relação a heresias, falsos profetas, falsos ensinos, falsos doutores, falsos mestres, sabe? Heresia de perdição. E leva muitas pessoas ao engano. E a pessoa, como não sabe filtrar, acaba caindo em enganos, sabe? Inclusive, questionem tudo o que eu falo. Argumentem, perguntem, porque só assim se chega na verdade. E acima de tudo, meus irmãos, tenham o discernimento do Espírito Santo, porque ele sim vai revelar a verdade e vai revelar tudo e todas as coisas, tá bom? Quando eu fiz esse material, esse slide, não faz um mês e meio, foi uma luta espiritual, meus irmãos. Quando eu estava fazendo esse slide, a internet caiu, o computador reiniciou 2 vezes, ficou travando. Enfim, foi uma guerra espiritual grande. Eu peço um espírito de oração porque esse tema, ele é muito pesado no mundo espiritual, sabe? E assim, precisamos entender ele com calma. Eu não costumo começar a falar desse tema de cara. Eu falo de outras coisas, outros temas, outros ensinos, outros estudos, e as lacunas abertas que são deixadas em aberto, eu pego o tema semente da serpente e vejo como e mostro, né, como ele responde essas lacunas abertas, como é que ele fecha essas lacunas abertas, sabe? Por exemplo, a questão de Gênesis 6 diz que já havia caído, já havia néfris antes dos filhos de Deus, dos anjos daqueles mais famosos que a gente conhece, vierem aqui. Aí eu pergunto, de quem é essa linhagem néfri antes dos filhos de Deus, dos anjos, descerem aqui para coabitarem com humanas? E sem esse tema, sem essa chave de entendimento, você também nunca vai entender do porquê Deus, no Antigo Testamento, manda exterminar mulheres, crianças, homens e até os animais. Você nunca vai entender também o porquê das famílias da realeza, das elites mundiais, conservarem sempre uma linhagem genética. Você vai ver como esse tema fecha essas lacunas. Então, sem mais enrolação, primeiramente, antes de tudo, eu quero fazer uma oração. Pai, estou aqui diante da tua presença, ó meu Deus. Me dê discernimento, Senhor. Me dê estratégia, ó Pai, para que eu possa mostrar esse tema, Senhor, com calma e com cuidado, Senhor. Eu sei que é um tema difícil, é um tema polêmico, é um tema até espinhoso, mas, Pai, ao mesmo tempo, ele é muito revelador. Quebra toda ação demoníaca, Senhor, que possa se levantar diante desse estudo, Senhor. E abre o entendimento de cada um, Senhor, para que cada um possa entender, meu Pai. Abre o entendimento de cada um, ó Deus. Eu te peço isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início, meus irmãos. Como vocês estão vendo, o tema Semente da Serpente, o real pecado do Éden. O pecado do Jardim do Éden foi apenas a desobediência? Vocês estão vendo aqui, Adão e Eva. Muitos dizem que foi apenas a desobediência, mas essas pessoas, ao mesmo tempo, não sabem responder
o porquê, tanto de Adão quanto de Eva, receberem punições específicas. É como se Deus montasse um teatro e colocasse ali coisas aleatórias. Deus não trabalha de formas aleatórias, meus irmãos. Tudo tem um porquê e um para quê. Dizer que o fruto proibido foi apenas a desobediência é não compreender as punições que são postas para Adão e Eva e a própria serpente após a transgressão. Deus não trabalha de forma aleatória. Tudo tem um porquê e um para quê. Gênesis 3,15 fala, deixa bem claro, que haveriam duas linhagens. Precisamos entender quem e quais são essas duas linhagens que haveriam de existir na Terra. Após Adão e Eva pecarem, o Criador colocou punições específicas para cada um. Eva sofreria dores de parto e o desejo dela seria para o seu marido. Ué, por quê? Por que o desejo dela seria para o seu marido? Será que outro ser abriu esse desejo dela antes? Por que seria agora para o marido? Fica aberto o questionamento. Enquanto Adão teve que começar a sustentar-se com o suor do seu próprio rosto, que é o trabalho, Deus não trabalha de forma aleatória. Cada punição que ele pôs para o casal primordial foi relacionado ao pecado que cometeram. É como eu falei, meus irmãos. Tudo que Deus faz tem um porquê e um para quê. Tudo tem um propósito. Deus não trabalha e nunca vai trabalhar de forma aleatória. Deus é estrategista. Deus é organizado. E não foi diferente nem para a serpente, nem para Adão e nem para Eva. Cada punição sofrida por cada um desses indivíduos teve um porquê e um para quê. Precisamos primeiramente tirar da cabeça que a serpente do Éden era uma cobra falante. É por isso que muitos ateus zombam dos crentes, dos cristãos, por acharem que foi uma cobra falante. E não. Precisamos entender o que são serpentes na Bíblia. Serpente no hebraico é nahash. E tem uma forte ligação, uma forte coligação com seres seráficos. Porque serafim no hebraico significa serpente ardente, serpente alada, serpente flamejante, serpente abrasadora. São seres manipuladores de energia, seres geneticistas. E não é à toa que esses seres são de maior classe no reino celestial. Não é à toa que estão no trono do Criador. Porque eles são seres manipuladores de energia. Eles sabem como manipular a energia do ser humano, inclusive. Não era uma cobra animal, literal. Gênesis 1, 24 ao 26 diz: Então o Criador disse, produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. Como vemos aqui, a cobra, meus irmãos, a serpente que conhecemos, foi um dos animais que rastejam pelo chão, criados pelo Criador, nesse dia específico. Mesmo se fosse uma cobra literal, teria que haver legalidade, teria que haver punição. E outra, não faria sentido o Criador punir a cobra, sendo que ela foi apenas um veículo, um canal, um instrumento de um espírito, de uma possessão de um espírito maligno. Teria que haver também legalidade. Para ter uma possessão, precisa haver legalidade. E a cobra seria apenas um veículo. Não faria sentido a cobra sofrer punição. Mas sim o que estava manipulando ela. Tá bom? Precisamos tirar da cabeça que era um animal. Não era um animal. Ah, mas quando diz lá que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. No hebraico, animais ali não é animais, é shav, que significa seres viventes. Sim, dependendo do contexto, pode ser sim animais. Mas essa mesma palavra, essa mesma terminologia aparece lá em Ezequiel, na visão que o profeta Ezequiel teve com os seres viventes, 4 seres viventes, que eram os anjos. Muitos eram serafins. E outra, meus irmãos, muitos anjos, muitos animais em si, inclusive, fazem homenagem a vários anjos. Seres seráficos, serafins, têm formas serpentárias. E muitas antigas civilizações adoravam essas serpentes ardentes, essas serpentes flamejantes, Quetzalcoatl, enfim.
São seres manipuladores de energia, que tem uma forma serpentária. Mas não é um animal, tá bom? Quem são as duas descendências? É aí que está o problema. Por quê? Gênesis 3,15 fala: o Criador falando, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E isso já é uma analogia ao próprio Cristo, já faz alusão ao próprio Cristo pisando na cabeça da serpente. E de fato, ele foi crucificado nos pés, no calcanhar. Mas ele pisou na cabeça de Satanás, lá no madeiro, lá no Calvário. Ele venceu Satanás. Mas aí eu pergunto, a semente da mulher é literal, né? Se concretizou em Cristo, veio em carne. E a semente da serpente é apenas espiritual, alegórica? Porque ali não faz distinção. No hebraico ali a palavra semente é zera, que significa semente, esperma, sêmen, posteridade, descendência, linhagem, prole, filhos. Não faz distinção. Uma tem que ser literal e a outra também tem que ser. Não faz distinção alguma. A semente da mulher, o sistema religioso considera literal. E de fato é literal e se concretizou em Cristo. Mas e a semente da serpente? Por que não pode ser literal? Porque só tem que ser alegórica. Se vocês dizem isso, tá bom, né? Mas enfim, lá no Éden ocorreu um fenômeno chamado superfecundação heteropaternal. Vamos ver agora o que é isso. Superfecundação heteropaternal é um fenômeno raro em que uma mulher tem gêmeos com pais biológicos diferentes. Isso acontece quando a mulher libera mais de um óvulo durante o ciclo menstrual. E esses óvulos são fertilizados por espermatozoides de parceiros diferentes. Inclusive, teve até um caso desse em Goiás, há 3 anos atrás. A mulher tem relações sexuais com mais de um homem no período fértil, com mais de um parceiro, né? Os óvulos são fertilizados por espermatozoides de parceiros diferentes, resultam gêmeos fraternos, ou seja, gêmeos que não são idênticos e possuem material genético diferente. Inclusive, deixa eu voltar aqui. Inclusive, é um fenômeno raro, mas que existe. É mais comum em animais, como cadelas, por exemplo. Quando a cadela está no cio, quando a cadela está nesse período, ela tem mais propensa a isso. Mas sim, acontece com seres humanos também. E Satanás, meus irmãos, sabia o tempo certo, sabia o tempo que Eva teria essa condição. Como eu falei, seres seráficos são manipuladores de energia. E a simbologia da maçã, muitos pensam, né, que foi uma maçã, detalhe. A Bíblia diz que foi um fruto, não é uma fruta. Fruto. Muitos pensam que foi maçã. Não era uma maçã. Mas mesmo assim, o símbolo da maçã mostra uma literalidade. Quando cortamos a maçã na vertical, vemos que se assemelha muito ao órgão reprodutor feminino. E, ironicamente, há 2 sementes. Uma aqui e uma aqui. Por que colocar essa analogia? Porque em muitos motéis colocam o símbolo da maçã. Ela está muito relacionada à área sexual, meus irmãos. A maçã em si é um símbolo sexual. Representa meu sistema toroidal. Inclusive, a maçonaria sabe disso. E usa muita maçã, em alguns casos. E outra, eles são chamados de filhos da viúva. De quem é essa viúva? Outro questionamento a se abrir. Gênesis 4, vamos para a Bíblia, João. Lá diz que conheceu Adão, a Eva, e deu à luz a Caim. E Eva disse, com auxílio do Senhor, com a permissão do Criador, eu tive um filho. Em outras traduções, diz que foi com auxílio do anjo do Senhor. Mas mesmo que você não queira considerar assim, mesmo que você não queira entender assim,
eu estou dando todo o crédito para quem ainda quer combater, descredibilizar, refutar o tema semente da serpente. Eu estou dando toda a oportunidade. Eu estou ajudando vocês. Mas por que o Criador permitiria? Por causa do joio e do trigo. Se Deus matasse Caim, se o Criador destruísse Caim, prejudicaria Abel. É por isso que lá em Mateus, lá no capítulo 13, quando fala da parábola do joio e do trigo, os anjos, os ceifeiros dizem: Senhor, quer que arranquemos o trigo no meio o joio no meio do trigo? Aí Deus diz: Não, não tira não. Se vocês tirarem, vocês vão prejudicar o trigo. Deixe que ambos cresçam juntos, ambos, trigo, joio, cresçam juntos, para que no dia da colheita eu pegue o trigo e coloque no meu celeiro, enquanto o joio eu coloco no fogo. Mas deixem que ambos cresçam. Por quê? Porque Deus quer criar desafios para o trigo. Por que você acha que o joio vive até hoje, em meio de nós? O Criador permite. São os vasos de ira, que lá em Romanos fala. Aí muitos pegam aquela doutrina calvinista que diz que Deus programa muitos para serem condenados só porque Ele é Deus e pronto. Não! Existe ligação genética, existe ligação de pré-existência. Inclusive, eu vou até trazer ainda o material de pré-existência aqui. Mas é como um tema mais complexo ainda. Eu vou demorar mais, mas sim, eu vou trazer aqui. Mas não, Deus, olha meus irmãos, olha gente, Deus não condena pessoas do nada. Deus não salva pessoas porque Ele quer do nada, porque Ele quer salvar. Mas Ele não, você aqui, você vai ser salvo, você vai ser condenado. Não é assim que Deus trabalha, meus irmãos. Repito, lembre-se, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê, tá? Deus não faz acepção de pessoas. E por que lá diz que ele rejeitou Esaú e amou Jacó? Ué, Deus não faz acepção de pessoas. Por que ele fez isso? Ele odiou Esaú e amou Jacó. Tem uma ligação de pré-existência, meus irmãos. Uma ligação até genética. Significa que todo joio vai ser condenado? A condenação é só para o joio, enfim. Não, não é isso. Não é porque você é descendente de Adão, da semente da mulher, que você vai ser salvo. É uma escolha sua. Inclusive, isso entra até na alusão da marca da besta. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa questão, não. Porque já é outro assunto. Mas é como eu estou dizendo aqui, meus irmãos. Houve lá no Éden uma superfecundação heteropaternal. Abel, semente de Adão, e Caim, semente da serpente. E você vai ver lá em Gênesis também que Caim não está na genealogia de Adão. Isso é irrefutável, tá, gente? Tá? Você vê, pode pegar qualquer escritura, qualquer apócrifo, eu aceito apócrifos, tá? Que não vai ter dizendo que Caim está na genealogia de Adão. E isso é muito sério, meus irmãos. É uma coisa para se refletir, tá? Inimizade das duas descendências. Caim e Abel. O Messias e os religiosos. Quando Jesus fala lá para frente, em João capítulo 8, se não estou enganado, ele diz para essa raça que eles são filhos do diabo. A minha palavra não penetra em vós. Vocês não sois de Deus. Vocês são filhos da fornicação. Que fornicação foi essa, meus irmãos? E outra, João Batista também conseguiu identificar essas pessoas. Ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não tem salvação para semente da serpente. Não tem. Eles já se desligaram totalmente do Altíssimo já na pré-existência. Eles se encarnam aqui porque Eva deu uma legalidade. Mas não era para o João entrar. Mas como entrou, Deus disse: deixem que ambos cresçam juntos, para quando chegar no dia da colheita, eu pego os meus e os que não são meus, eu coloco no fogo.
Quem vos ensinou a fugir da ira futura, raça de víboras, filhos do diabo? Quem vos ensinou? Vê que tudo é uma associação, meus irmãos. Vê que a Bíblia se encaixa de Gênesis a Apocalipse, meus irmãos. Vê que tudo são teias interligadas, meus irmãos. Vê que tudo é sombra do que haveria de vir, meus irmãos. Gente, a Bíblia é perfeita, se completa. Quando você entender esse tema, os textos ficarão harmônicos. Não vai se criar doutrinas calvinistas que diz que, fulano, eu vou condenar porque eu quero, porque eu sou Deus. Deus não é assim. Deus é justo. Tá? E essa inimizade de Gênesis 3,15 começou em Caim e Abel. E se pendurou por vários tempos. Quando Josué matou 31 reis lá de Canaã, na Terra Prometida. Quando matava gigantes. Quando Davi matou Golias, matou gigantes, matou filisteus. E inimizade das duas descendências. Quando Moisés matou Og, rei de Bazã, inimizade das duas descendências. Quando Esaú quis perseguir Jacó, inimizade das duas descendências. Tudo, meus irmãos, são teias interligadas, são associações, tá bom? O que era a árvore do conhecimento? A árvore do conhecimento, meus irmãos, muitos pensam que era uma árvore, como vemos as árvores hoje em dia, mas não. Tudo no mundo espiritual é a base de energia. A base de energia. Nikola Tesla já sabia disso. Ele falou, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em energia, frequência e vibração. A árvore do conhecimento não era maléfica, mas Adão e Eva só poderiam comer desse fruto no dia que estivessem prontos. Não foi o sexo, o pecado em si, mas a deturpação que Satanás fez. Satanás não queria nada, meus irmãos. Satanás, ele perverte, ele deturpa, ele distorce, ele profana. Mas tudo foi criado por Deus, inclusive o sexo. Muitos até reconhecem o tema semente da serpente, mas dizem que foi uma serpente literal que teve uma zoofilia. Não, não foi uma zoofilia, não foi um animal literal, foi o próprio anjo caído. E não era, e a árvore também não era um símbolo sexual. Não. Ela abria conhecimento para várias áreas gerais, mas ela também abria os sentidos na área sexual. Por isso que quando a gente tem o costume de dizer, fulano sabe agora o que é o sexo, ele já não é mais inocente. Ele não é mais puro. Ele perdeu a inocência. Ele não gosta da fruta, né? Percebe que tudo, meus irmãos, que a gente fala hoje é meio que subliminar, é meio que um código decodificado? Da onde veio esses costumes que a gente fala? Fulana sabe agora o que é o sexo. Ela já não é mais pura, ela já não é mais inocente. E antes da queda da humanidade, Adão e Eva eram o quê? Puros, inocentes. Eles não tinham comido esse fruto dessa árvore ainda. Não é que a árvore era má, não. Mas haveria um tempo deles comerem esses frutos. Eles teriam que passar por etapas, eles queimaram etapas. Tá? E essa árvore em si abriu os sentidos também para a área sexual. E é por isso que a humanidade está hoje tão corrompida nessa área. É por isso que é importante você se casar. Porque o casamento é uma união de pessoas. Quando você se deita com alguém, você se torna uma só carne com ela. É algo muito elétrico, espiritual. Tudo lá é energia, frequência e vibração. Quando você se torna uma só carne, você se torna o quê? Uma só energia, uma só frequência, uma só vibração. Você se conecta espiritualmente com a pessoa. E você vê, qualquer pessoa que se deturpa, se corrompe nessa área, ela vai se corromper em muitas outras coisas, meus irmãos. É por isso que o mundo hoje está desse jeito, sexualizado. Algo lá atrás foi aberto para que isso acontecesse. Vocês estão pegando agora, vocês estão conseguindo compreender a complexidade desse tema?
Que sim, é um tema polêmico, é um tema difícil de se falar, até porque o véu da religião, ele não permite, ele causa um bloqueio, mas ao mesmo tempo, revela muita coisa, revela muitas perguntas, responde muitas perguntas que temos da Bíblia, que temos do mundo, que temos do porquê do mundo está corrompido sexualmente e moralmente. Por causa disso aqui, ó, isso aqui foi aberto muito antes do que se deveria ter aberto. Satanás não cria nada, ele deturpa. Satanás, inclusive, é chamado de querubim lá no livro de Ezequiel, porque ele era guardião dessa árvore. E querubim significa o quê? Guardião, guarda. Tudo é uma analogia. Tudo se conecta. É como eu falei, houve uma queima de etapas. Não que a árvore do conhecimento era má em si, ela apenas possuía um fruto tão forte que se alguém o consumisse, não estando maduro o suficiente, iria se corromper. Chegaria uma hora que Adão e Eva poderiam comer desse fruto, mas apenas no tempo em que eles estivessem preparados para isso. É igual o casamento. O namoro é o quê? Para você conhecer a pessoa, para você ver os defeitos, as virtudes dela, os problemas dela, as qualidades dela. Aí no casamento, se é consumido o ato sexual. Porque você já conhece a pessoa, você já está preparado, você já está maduro o suficiente para isso. Houve uma queima de etapas. Por isso a humanidade está tão corrompida na área sexual. Algo lá atrás foi aberto para que a humanidade não tivesse controle sobre essa questão. Meus irmãos, gente, vocês veem que a humanidade, nós, não temos controle sobre essa área. É uma das áreas, se não a pior área que a gente mais cai, que a gente mais falha, é essa área sexual. Nisso também notamos a real importância de se guardar até o casamento. É necessário um tempo de preparação e amadurecimento do casal antes deles terem uma intimidade sexual. Vergonha da nudez. Antes do pecado, eles andavam nus e não tinham vergonha. Por que logo depois da queda, eles sentiam vergonha? E se o pecado foi pela boca, eles não poderiam cobrir a boca? E por que eles cobriam logo as partes íntimas? Quando a gente, por exemplo, quando um casal não, quando ou uma mulher, um homem, enfim, trai o seu parceiro ou sua parceira com outra pessoa, e quando eles são pegos no flagra, o que eles fazem? Qual é a reação automática, inconsciente, imediata? Eles cobrem as partes. Eles sentem vergonha. O que aconteceu após o pecado? Tanto Adão quanto Eva sentiram vergonha e se esconderam até da presença de Deus, porque estavam nus. E quando Deus pergunta a Adão, quem te mostrou que estavas nu? No original do hebraico é quem te ensinou que estavas nu. Por acaso comeste do fruto que não poderia comer? Adão. Vocês estão conseguindo compreender, meus irmãos? O quão, assim, profundo aconteceu, mas que ao mesmo tempo mostra muita coisa. O Jardim do Éden abrange uma esfera sexual. Jardim do Éden, no hebraico, significa Jardim do Prazer. Tudo, meus irmãos, no Jardim do Éden está conectado a uma área sexual, se você for analisar. Casamento, a área sexual. Jardim do Éden, Jardim do Prazer. Perda da inocência. Após o pecado, não se envergonhavam da nudez antes do pecado. Vergonha da nudez após o pecado. Uso de vestimentas e outra. Porque é por causa desse dia, por causa desse pecado, que usamos roupa até hoje. Já parou para pensar nisso? Por causa desse dia que usamos roupa até hoje. Por quê? Porque toda a humanidade tem esse fruto do conhecimento do bem e do mal aberto. Nós temos esse sentido aberto. Quando você, por exemplo, mostra alguma coisa sexual para uma criança, você não quer mostrar. Porque você vai dizer o quê? Não é o tempo, não é o momento. Tem que ter um preparo, tem que ter um amadurecimento. Tá pegando a visão? Não é o momento, não é o tempo. A pessoa precisa amadurecer para assim conhecer.
uso de vestimentas, punições na área sexual em Eva, quando diz que Eva sofreria dores de parto, quando diz que o desejo dela seria para o seu marido, e outra, no Targum de Jerusalém, que é a Torá traduzida para o aramaico, diz que além dessas punições que Eva teve, ela também teve o sangue da sua virgindade, ou seja, a mulher menstrua também por causa daquilo, desse pecado que cometeu com Eva, com o que Eva fez no caso. Menstruação, dores de parto, que o desejo de ser para o marido, são consequências do pecado que Eva cometeu com Satã. Duas sementes, descendências, linhagens, zera ou zerá, a palavra do hebraico, que não faz distinção entre semente da serpente ser simbólica ou semente da mulher ser simbólica ou literal. As duas são literais. Árvore do conhecimento do bem e do mal. No mundo hebraico, eles conhecem a árvore do conhecimento como a árvore da penetração do bem e do mal. E outra, quando a Bíblia diz que conheceu fulana ciclana, por que o termo conhecer na Bíblia está muito ligado a essa área sexual? Já pensaram isso? Vocês percebem essa conotação? Penetrou fulano a ciclana, conheceu fulano a ciclana. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Pegou? O Targum confirma que Caim é filho do anjo Samael. Inclusive, o luciferianismo, sabe como é que eles chamam Caim? Caim, Benai, Bi, Samael. Caim, filho do anjo Samael. Sabiam disso? O Targum, meus irmãos, é como eu disse, é a Torá traduzida por aramaico, no tempo de Neemias. Árvore da vida, vida eterna. Eles comiam dessa árvore. Eles teriam direito da vida eterna. Mas como eles queimaram etapas, eles caíram, não tinham mais o direito da vida eterna. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte, tanto física quanto espiritual. A decodificação da parábola do joio e do trigo. Eu vou ler ela aqui. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do dono do campo lhes disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu ele: um inimigo fez isso. Perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher do joio não arranqueis também o trigo com ele, ou seja, não danifiqueis o trigo por causa do joio. Deixai crescer ambos juntos até o dia da colheita, até o dia do juízo. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, aos anjos: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o queimar. Então colhei o trigo e guardai no meu celeiro. No versículo 36 ao 43, tem essa decodificação dessa parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, Néflins. E o inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam mal, e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. De novo, não existe salvação para semente da serpente, só para o trigo. O trigo tem o direito de salvação, dos neutros da pré-existência. Aqui vemos uma analogia interessante. 1 João 3,12. Não sendo como Caim, que era o quê? Do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Vocês lembram quando o Messias fala lá? Pelo seu fruto conhecereis. Pela árvore, pelos frutos conhecereis a árvore.
Vou fazer uma pergunta para vocês. Aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles religiosos da época de Cristo, eles se arrependeram do mal que fizeram para Jesus? Ou não? Por quê? Porque as suas obras eram sempre mais. Quando Deus diz que o pecado está batendo na porta para Caim, é um desafio, mas eles não conseguem se arrepender, porque a essência deles é maligna, é má, é perversa. Psicopatas são assim. Quando João Batista fala para os fariseus, produzis, pois, dignos de frutos de arrependimento, eles produziram frutos de arrependimento? Sim ou não? Não, né, gente? A essência deles é má, é perversa, é maligna, satânica. Tão simples de entender, meus irmãos. O capítulo inteiro, 13 de Mateus, é só sobre genética, sobre sementes, sobre campos, só genética. Como é que as pessoas ignoram isso? Mateus 13:38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são o quê? Filhos do maligno. Caim, que era do maligno. E o joio são os filhos do maligno. Filhos do reino, semente da mulher. Filhos do maligno, semente da serpente. Muitos pegam aquela doutrina de William Merham Braham para combater esse tema semente da serpente pelo fato dele deturpar muitas coisas. Porque sim, ele defende um tema que é verdadeiro, mas que ao mesmo tempo ele distorcia muitas coisas. Por quê? Ele dizia que a serpente era uma evolução do macaco, enfim, favorecia a teoria darwinista, evolucionista. E não é isso que a Bíblia diz. Muitos que querem combater esse tema associam ele a Braham. Que sim, Braham teve um ministério muito bom de cura, foi muito bom nessa área, mas as pessoas têm uma imagem negativa sobre ele. E quando ele defendia esse tema de um jeito deturpado, ele defendia o quê? Supremacia racial. E, inclusive, essa doutrina de Braham influenciou muito daquela época sombria, do bigodinho lá, daquele austríaco que supostamente se matou, que queria uma raça pura. Eu não posso falar o nome aqui, senão o YouTube derruba. Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Meus irmãos, esse tema não foi criado por William Merham Braham. Como eu disse, o Targum já falava isso. Muitos vestígios arqueológicos, muitas escrituras da Idade Média judaica já falavam desse tema. Era o entendimento que os hebreus tinham. Não foi William Merham Braham que criou. Ele sabia, ele defendia esse tema, mas de um jeito errado, de um jeito distorcido. E não foi ele que criou. Era o entendimento que os hebreus já tinham. Caim não está na genealogia de Adão. A genealogia na cultura oriental é de fundamental importância, principalmente na cultura hebraica, devido a ela ser uma cultura patriarcal. O fato de Caim não estar presente na árvore genealógica de Adão é extremamente grave. Mesmo ele sendo homicida, isso não anularia o fato dele ser filho biológico de Adão. O documento de posse no mundo antigo era a genealogia oral ou escrita. Conhecer sua procedência e parentela é vital até os dias de hoje para os beduínos. No Oriente Médio, Caim não está na genealogia adâmica, reflete que não receberia posses ou heranças e que essencialmente ele não era 100% humano, ele era um Nephilim. O Messias e alguns reis de Israel tiveram em suas genealogias os nomes de pessoas ímpias, idólatras e até mesmo uma prostituta. Mesmo assim, os escribas não ocultaram tal fato. Eu gosto muito dessa passagem aqui, a comparação do apóstolo Paulo, do apóstolo Shaul, em 2 Coríntios, capítulo 11. Ele fala lá: Eu quero vos apresentar como uma virgem pura, mas temo como a serpente enganou ou seduziu Eva com a sua astúcia. Eu temo que assim vocês vão após outro, e se apartem da simplicidade do grego do original, da sua castidade que há em Cristo, que há no Messias. Por que Paulo faz essa comparação entre pureza, virgindade e casamento com Eva e a serpente e com a noiva e o Messias? Ele está comparando
uma fornicação e um adultério espiritual com o literal. Um literal e um espiritual. Ele adverte. A noiva precisa ser pura para o Messias. E muitos antigamente se corromperam. Cometeram adultério, espiritualmente falando. E ele faz essa comparação. Pureza, virgindade e casamento. Ele não está fazendo essa analogia à toa. Paulo tinha tudo em semente, gente. Ele sabia o que aconteceu no Éden. Ele sabia o real pecado de Eva. E não foi à toa que ele fez essa analogia. Paulo tinha conhecimento do que ocorreu no Éden. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, falou sobre a importância da igreja noiva se preservar para o Messias, o noivo. Entretanto, ele tinha receio de que, como a serpente, como o serafim, como Samael, como Satã, como Satanás, como Gardel, como o arqui-inimigo, como o dragão, seduziu e enganou Eva, a igreja poderia ir após outro. Nessa passagem, Paulo usa de comparação o que aconteceu no Éden, para que a igreja não vá após outro, adultério espiritual. Ele comparou um adultério carnal para advertir de um possível adultério espiritual, idolatria. Foi o que Paulo sempre falou, meus irmãos. Paulo sabia de tudo isso. A importância do uso de vestimentas adequadas para a mulher, que está em 1 Timóteo 2, do 9 ao 10. Traje honesto, com pudor e modestia, por causa da transgressão de Eva, 1 Timóteo 2,4. E fala lá, porque Eva caiu em transgressão, as mulheres precisam se vestir dessa forma, de um traje honesto, discreto, sem ser muito lascivo, sem ser muito escancaroso, sem ser muito vulgar. Porque Paulo tinha tudo isso em mente. E em outra passagem ele fala, a mulher tem que ter esse sinal de poder, se preservar por causa dos anjos. Que anjos foram esses? Que anjos foram esses? O de Gênesis 6. E outra, digo uma coisa para vocês. Era impossível acontecer aquele incidente de Gênesis 6 sem antes ter tido já uma hibridização genética lá antes. Porque não haveria nenhum parentesco genético. Teria que ter um parentesco genético. E é por isso, por causa disso tudo, por causa do que teve no Éden e por causa do que teve lá em Gênesis 6, e no livro de Enoque fala, que as mulheres devem se vestir dessa forma. De um jeito honesto, de um jeito com pudor, de um jeito com modestia. Porque foi a mulher que se corrompeu lá atrás. Jesus e João Batista combateram essa linhagem. Como eu disse, fariseus, raça de víboras. João Batista e o Messias não pregaram arrependimento para eles. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira por futuro ou da ira que está por vir? Você vê, meus irmãos, que ele não pregou arrependimento nenhum, nem ele, nem Jesus. E outra, Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos. Mas de quem são esses todos que está falando? Semente da mulher. Não para a semente da serpente. Entende, meus irmãos? Sim, alguns da semente da mulher podem se perder. Mas eles têm o direito da salvação, diferente do joio. Estão entendendo? Os religiosos da época do Messias eram descendentes da serpente. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Serpentes, sepulcros caiados. A minha palavra não penetra em vós. Vós tende por pai o diabo. O motivo de não ouvir a minha palavra é que não sois de Deus. Todas essas falas foram ditas pelo Messias e por João Batista para muitos desses líderes religiosos da época. Eles sabiam quem esses religiosos eram descendentes. Inclusive, quando João Batista fala de raça, ele está falando de ancestralidade. Eles tinham o gene de Abraão. Mas qual essência predominava neles? Era o qual? Maligna, era Néfilin. Eles eram Néfilins. Por isso, jamais pregaram arrependimento para essas pessoas. Pois a essência deles era maligna, era perversa. E as suas obras eram mais. Lembre-se,
Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa não vai dar fruto ruim. Uma árvore ruim não vai dar fruto bom. Gente, o Messias fala isso direto. Não foi à toa que essa classe de pessoas foram uma das que mais perseguiram e zombaram do Messias, a inimizade de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher durante o seu ministério. Isso refletiu claramente a inimizade das duas descendências, profetizada em Gênesis 3,15. Vê que tudo se encaixa, gente. O motivo de Deus mandar exterminar os outros povos. Descendentes de Caim, amorreus, jebuseus, cananeus, ferezeus, filisteus, amonitas, enfim, vários desses eram da semente caimita, da semente da serpente. Joio, dito joio. Aí muitos ateus pegam, Deus é mau, Deus mandou matar criança, Deus mandou matar mulher, Deus mandou matar velho, animal, o que é que tem a ver? Aí a ideia herética do gnosticismo diz que o Deus do Antigo Testamento era mau, era o diabo, era o demônio, mas não! Faltam peças, falta essa chave de entendimento da semente da serpente. Quando você conhece esse tema, responde tudo, fecha todas as lacunas. São demônios encarnados, meus irmãos. São almas de anjos caídos, encarnados aqui nessa terra. Não tem salvação para eles. Eles sempre vão apresentar frutos ruins. É por isso que Deus diz, mate tudo, não deixe nada. Estão entendendo? Crianças, até crianças mesmo, já eram de uma essência maligna já. Povos descendentes de Caim, da semente caimita. Cananeus, filisteus, jebuseus, amorreus, gigazeus, eveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus, amateus, erfaíns, amonitas, dentre outros, meus irmãos. Todos esses povos eram inimigos do povo israelita. A inimizade das duas descendências. O Altíssimo é justo e bom para com seus filhos. O fato do Pai Celestial mandar exterminar outros povos, incluindo crianças, mulheres e animais, não era porque o Deus do Antigo Testamento era mau, como o gnosticismo prega, mas sim porque todos esses povos eram néflins, eram caídos, descendência da serpente. E se o Criador não tomasse uma medida drástica, a semente adâmica poderia ser extinta da face da terra. Da mesma forma, ocorreu no dilúvio. O Criador precisou tomar uma medida drástica pelo fato do aumento da maldade no mundo e a proliferação da raça híbrida, da raça Nephilim. Na terra, quando os filhos de Deus, quando os Benai Ha-Elohim entraram, as Benot Ha-Adam, as filhas dos homens mencionadas em Gênesis 6, e desceram aqui e coabitaram com as mulheres, com as filhas humanas. É simples de entender, meus irmãos, tudo se encaixa. Como essa linhagem passou pelo dilúvio? Notamos que ainda existiam seres híbridos no mundo pós-diluviano, como os gigantes em Canaã, descritos por Josué. Mas como essa linhagem sobreviveu ao dilúvio? Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Segundo o livro de Jazé e a tradição judaica, uma das pessoas de Noé foi Naamã ou Noema, enfim, a qual era a mãe biológica de Cam, de Ham, e entrou na arca junto com os demais. Tinham o mesmo procedente genético. O real pecado de Cam. Em Gênesis 9, 22 ao 24, vemos que Cam viu a nudez de seu pai e contou para os seus irmãos. Logo, em seguida, assim que Noé soube disso, ele amaldiçoou Canaã, filho de Cam. Por que ele não amaldiçoou Cam que viu a nudez? Por que ele amaldiçoou logo seu filho? O que tem um filho a ver nessa história? O que significa ver a nudez na Bíblia? Em Levítico 18:8, vemos a lei mosaica em relação à proibição de relações sexuais de incesto com mãe e filho. As escrituras usam um eufemismo dessa prática, como ver nudez de seu pai, é a mesma coisa que está escrita em Gênesis 9:22.
Cam viu a nudez de seu pai. O pecado de Ham, foi muito mais grave do que apenas ver o seu pai nu. Ele deitou-se com a sua própria mãe. Ele deitou-se com Noema, que tinha o mesmo procedente genético de Cam, dando continuidade à linhagem de Caim, à semente caimita, pelo fato de Naamã, ou Noema, ser irmã de Tubal-Caim, que era um irmão legítimo descendente de Caim. Não foi à toa que Noé amaldiçoou Canaã e não Cam, porque ele era fruto de um incesto. Coincidentemente, haviam quê? Vários gigantes, vários Néfilins na terra de Canaã. Muito tempo depois, lá no tempo de Moisés, de Josué, muitos deles estavam em Canaã. Por que Canaã, meus irmãos? Porque Canaã era filho do maligno. Era um Néfilim. Então, simples de entender, meus irmãos. Adjetivos para a descendência da serpente nas escrituras: joio, vasos da ira, filhos do maligno, irreconciliáveis, ímpios, em alguns casos, porque o termo ímpios depende muito do contexto também. São seres irreconciliáveis, não há chance de salvação ou reconciliação. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Olha como é um Néfilim. Olha como são as características, pelos seus frutos conheceres. Olha como eles nunca dão frutos bons, só frutos ruins. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, vou repetir, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, os fariseus lá atrás, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes o que? Não te aproximas. Deixe, afasta-te. Sai, não pregue, não mostre o evangelho. Pregar o evangelho a toda criatura. Sim, mas se você vê que a árvore dá frutos ruins, continua dando, afasta-te. Afasta-te. Eu já orei muito por aquela pessoa, mas aquela pessoa não muda. É considerada a ovelha negra da família. Tem um nível altíssimo de psicopatia. Afasta-te. Só mostra fruto ruim. Afasta-te. São seres irreconciliáveis. Não há reconciliação, meus irmãos. Joio, vasos da ira, néfilins, caídos, raça de víboras, filhos do diabo, filhos do maligno, perversos. É por isso que a elite, é por isso que as famílias Illuminati, Rockefeller, Rothschild, é por isso que a família britânica conservam sempre uma linhagem genética. Essa semente, meus irmãos, ela não está pura como era antigamente. Ela hoje só é mais pura com essas famílias, com essas elites. Mas sim, uma ou outra vez, nascem esse joio aqui no nosso mundo. Na nossa sociedade. Psicopatas são desses. Eles não têm cura. Esse transtorno, entre aspas, não há cura. A própria neurociência fala isso. E ninguém sabe por que disso. Mas a Bíblia já relata. São seres irreconciliáveis. Meus irmãos, quando eu fiz essa parte pra frente, o computador começou a ficar caindo direto, ficar travando, enfim. Até mesmo, vocês podem até nem acreditar, mas já aconteceu. A luz da sala lá começou a piscar.
Esse tema, meus irmãos, é muito pesado no mundo espiritual. Eu preciso de extrema oração, não só para esse tema, mas para os vídeos do canal em si, porque é muita responsabilidade, sabe? São coisas que vocês não vão ouvir nos púlpitos das igrejas. Eu tô botando a cara a tapa aqui, para vocês conhecerem essas coisas. Que sim, são polêmicas, são difíceis de falar, mas libertam. Mostram a verdade pra gente. E esse tema específico desmascara essas elites, esses iluminados. Porque eles estão conservando a sua genética para o anticristo. O anticristo vai ser dessa linhagem. Eles estão conservando a genética. O Criador não sempre preservou a sua linhagem, os israelitas, sempre brigou para não se contaminarem com os outros povos. Não era só por idolatria, meus irmãos. Era também por coisa genética, por esfera genética. Lá em Esdras fala que no capítulo 9 de Esdras, que a linhagem santa se contaminou com os outros povos. Está muito misturado, meus irmãos. E não fala assim questão de etnias, não é supremacia racial. Essa raça, essa genética, esteve presente em todas as etnias, negra, parda, branca, ariana, enfim. Como a gente, sim, tem ligação genética? Tem. Mas o que mais escancara, o que mais mostra a essência de um Nephilim é os seus frutos. Pelos seus frutos conhecereis. São seres maus desde o ventre. Salmos 58, 3, 5. Desviam-se os ímpios desde a madre, andam errantes desde que nascem, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como víboras surdas que tapam os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador hábil e encantamentos. É interessante, né? Desviam-se os ímpios desde o quê? Desde a madre, desde o ventre. É interessante essa ligação com veneno, com serpente, raça de víboras. Estão pegando a visão? Víboras. Aí, ó. A Bíblia, meus irmãos, é muito perfeita em tudo. E aqui, ó. A linhagem maligna comanda esse mundo. O mundo jaz do maligno. E os filhos do maligno comandam esse mundo. Rothschilds, Rockefeller, as famílias Illuminati, os grandes banqueiros do mundo, que estão preparando o terreno para o seu principal representante, o oitavo rei, o anticristo, o antimessias, o filho da perdição. Por que você acha que a Bíblia fala que o anticristo é o filho da perdição? É porque ele era um homem bom que se corromperia depois? Não. Ele era filho da perdição. Judas também era filho da perdição. O Criador deixou Judas como exemplo, para você ver que nem toda pessoa que anda com você está do seu lado. Pelos frutos se conhece a árvore. O Messias sempre dizia que para conhecer o caráter e a essência de uma pessoa, deve analisar as suas obras. Por isso fazia analogias de árvores com frutos. Pessoas da semente da mulher, o trigo, podem alcançar a salvação. Mas a semente da serpente, o joio, não há mais chance alguma de salvação. Por isso, as suas obras, os seus frutos, sempre serão ruins, sempre serão maus. Essa linhagem maligna se corrompeu e se desconectou por completo do Criador já na pré-existência. Eles foram os anjos que escolheram ficar ao lado de Satanás, na rebelião descrita em Apocalipse 12:7. Eles apenas adentraram no nosso mundo devido à brecha que Eva deu ao deixar-se ser seduzida por Satanás, pelo anjo caído, pelo serafim, por Nahash. Com isso, o dito joio, mencionado na parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, adentrou na nossa dimensão terrena. Veio o maligno, veio o inimigo e semeou o joio. Está lá na parábola. Conclusão. O tema semente da serpente é um tema polêmico para muitos, mas é verdadeiro e libertador. O sistema religioso omite até mesmo e descredibiliza ele, mas ele traz um desmascaramento para a grande elite que comanda o sistema desse mundo, seja na esfera acadêmica, religiosa, farmacêutica, midiática
dentre outras. Inclusive, meus irmãos, tem até uma questão de primogenitura. Por quê? Porque Caim nasceu antes de Abel. Ele é um pouco mais velho, mesmo que seja em questão de segundos. Mas sim, eles levam isso muito a sério. Caim foi o primeiro maçom, o primeiro Néfilin, o primeiro vampiro, o primeiro construtor. E não é à toa que a maçonaria em si, o termo maçom, tem significado o quê? Pedreiro, construtor, ferreiro. A pedra que os construtores rejeitaram. Os fariseus e religiosos da época de Cristo. A raça de víboras, filhos do diabo, construtores. Vocês estão pegando a visão? Quando temos essa chave de entendimento, entendemos o porquê do Criador preservar a linhagem adâmica e até mesmo exterminar outros povos sem dó e sem piedade. Vemos que há duas descendências que habitam na terra, e a semente da serpente, desde muito tempo, quis escravizar e comandar a semente da mulher. Mas no final, o nosso Salvador irá trazer juízo para essa linhagem caída e levar a gente para Sião. Maranata. Quando Cristo voltar, ele vai destruir todos, meus irmãos, todo esse joio e lançar no fogo, como diz a parábola do joio do trigo. Eles sabem que não há mais reconciliação, eles sabem que não há mais salvação. E é por isso que eles lutam com unhas e dentes para ter essa terra, para ter domínio dessa terra. Mas até isso será tirado deles depois. Enfim, meus irmãos, foi isso. Eu espero assim que vocês tenham entendido. Eu vou falar mais outras vezes desse tema, mais outras vezes, mas eu queria trazer um resumo do resumo, porque tem mais outras coisas, tem mais lacunas que precisam ser respondidas desse tema, mas que não dá para responder agora, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Já deu o quê? 1 hora de vídeo. Se eu mostrasse para vocês tudo desse tema, duraria no mínimo 3 horas. E eu não vou fazer isso aqui, porque já entra numa esfera de pré-existência. E eu preciso trazer outro material de pré-existência para vocês entenderem o que é a pré-existência. Porque sem o quê? Sem a chave da pré-existência e da semente da serpente, vai se criar doutrinas enganosas, doutrinas equivocadas, como o calvinismo, que diz que Deus programa quem vai ser condenado, quem vai ser salvo. Não é assim. É porque eles não têm essa chave de entendimento. Pré-existência e semente da serpente. São temas fundamentais. Sabe? Muitos teólogos admitem que Gênesis 6 eram anjos. Os Bené e Elohim. E eram. Mas eles não conseguem responder quem era essa linhagem Néfilin de caídos antes dos filhos de Deus descerem aqui. De quem era? O Targum e Gênesis já responde. Gênesis 3, capítulo 3. Entre a tua descendência e a semente da mulher. E a descendência da mulher. 2 linhagens. Apenas Gênesis 6 é uma proliferação dessa linhagem. Se o Criador não mandasse o dilúvio, a raça, a semente da mulher seria extinta. Por isso também que Deus mandava matar essa raça da serpente. Lá na frente do tempo de Josué. Josué matou 31 reis dessa linhagem. Davi matou vários. Mas é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe vocês. E como eu estou dizendo, deem um like, comentem, perguntem, que eu estou aberto para tudo. Tá bom? Fiquem na santa paz do nosso Deus e boa noite.